Olá, gente! Que bom estarmos juntos. Quero iniciar com vocês esta nova proposta, que é a nossa série O Abandono à Providência Divina. Nós vamos meditar todas as segundas-feiras, vamos lançar o vídeo da nossa série do capítulo todas as segundas. E vamos meditar este livro de Jean-Pierre de Caussade. O tema é o abandono à providência divina. Então nós vamos mergulhando nesta grande graça e nesse grande mistério que é a providência divina. Com a ajuda do Jean-Pierre, vamos crescer na fé, crescer na entrega, na acolhida e na confiança à providência divina. Então eu peço e convido você a ser assíduo, a acompanhar todas as segundas a nossa postagem, o nosso vídeo da nossa série, a compartilhar também esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam edificadas através desta reflexão. Nosso objetivo aqui é sempre crescer na fé, aprender. Nós precisamos aprender. Nós não somos mais crianças, não podemos mais ficar só na papinha. Nós precisamos de alimento sólido. Então, vamos mergulhar todas as segundas-feiras nesta grande graça e mistério que é a providência divina. Nós estamos iniciando hoje. Vamos compartilhar o primeiro capítulo que o nosso autor nos traz. E tenho certeza absoluta que ao longo desta série nós vamos receber muitas graças por obra da providência divina. Você que precisa estar entregando, está com muita confiança à providência, vai mergulhando neste mistério, porque Deus já está falando ao nosso coração e continuará falando. Então, no primeiro capítulo, iniciando a nossa série, nós temos o tema Toda a santidade dos justos da antiga lei, bem como a de São José e a da própria Virgem Santíssima, constitui na fidelidade à vontade de Deus. Então, o que era santidade, gente, para São José? O que era santidade para a Virgem Maria? Era simplesmente a fidelidade à vontade de Deus. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua vontade, fidelidade à providência divina. E aí vamos mergulhando na reflexão, nas palavras do nosso autor. Deus fala ainda hoje, como falava a nossos pais, quando não havia diretores nem métodos. Gente, Deus continua falando, Deus falava muito e continua falando. Porém, agora, por conta da nossa agitação, nossa inquietação interior, nos é bem mais difícil. A sensibilidade espiritual que Maria, que São José, que os antigos tinham para poder entender a vontade de Deus em suas vidas, acolher a vontade de Deus e ser fiel. Isso que nós precisamos. Então, o mesmo Deus que falava, ele continua falando hoje. A fidelidade à vontade de Deus era toda a espiritualidade, mas esta não se encontrava posta em arte, que a explicasse de maneira tão sublime e tão pormenorizada, com tantos preceitos, tantas instruções e tantas máximas. A regra qual era e que precisa ser a nossa hoje? Vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Onde isso estava explicado, onde isso estava mostrado, assim, como a gente quer hoje, né? O que a gente quer? Qual é a vontade de Deus? Não, eu preciso que Deus me escreva, eu preciso ter tudo muito claro, muito objetivo. Mas não era assim para os antigos. Não era assim para a Virgem Maria. E não é assim para nós, é na oração, é na sensibilidade espiritual, é no silêncio. É naquele sentimento forte que Deus coloca no nosso coração. É naquela paz que Deus coloca no nosso coração. Aí está o direcionamento, aí está a vontade de Deus. Não existe um método
preciso. Não existem instruções precisas, máximas precisas. Deus está falando, a palavra de Deus é Deus falando, é Deus mostrando a sua vontade. Os sacramentos é Deus nos capacitando, nos preparando, nos ungindo para a sua vontade. É a providência divina, é a vontade divina. Mas como? Coração, na sensibilidade, no silêncio, na voz da palavra da igreja, do nosso Papa, dos ensinamentos da igreja. Ali nós vamos acolhendo a vontade de Deus na nossa vida. As necessidades presentes exigem-nos sem dúvida, mas não era assim noutros tempos, em que havia mais retidão e simplicidade. Mais retidão, pessoas mais retas, mais fiéis e muito mais simples. Sem tantas regras, sem tantos métodos, sem tanta complicação. Qual era a máxima, gente? Fazer a vontade de Deus. O que você quer para a sua vida? Fazer a vontade de Deus. Esta é a máxima. Sem tantas regras, sem tantas fórmulas, mas não, com simplicidade e retidão. Fazer a vontade de Deus. Sabia-se que em cada momento temos um dever a cumprir com fidelidade. E isto bastava aos homens de então. Gente, nós precisamos ser fiéis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, naquilo que é responsabilidade de cada um de nós, naquilo que é missão a cada um de nós. Você, pai, precisa ser fiel à sua paternidade, mãe, à sua maternidade, profissional, à sua profissão, ao dom que Deus lhe deu, sacerdote, ao seu ministério. Precisamos de fidelidade, gente. Isso nos dá perseverança, isso nos dá coragem, isso nos faz, pouco a pouco, entender Deus e a sua vontade na nossa vida. Gente, vamos descomplicar? A gente complica muitas coisas. Vamos descomplicar. A máxima é fazer a vontade de Deus, assumindo com fidelidade, retidão e coragem a nossa vida, os compromissos, a seriedade da nossa vida. Nele se ia concentrando sucessivamente a sua atenção, como o ponteiro do relógio que vai marcando as horas e em cada minuto aponta o espaço que deve percorrer. O seu espírito, movido sem cessar pelo impulso divino, encontrava-se insensivelmente voltado para o novo objetivo que se lhes oferecia, segundo a disposição divina, em cada hora do dia. Tudo o que nos compete, tudo que é nossa missão, é nossa tarefa, tudo que nos é oferecido, precisamos encarar como disposição da vontade divina. Então, a vontade da providência, do querer, vai se revelando ali, na nossa fidelidade, nas pequenas coisas em que assumimos com coragem, com compromisso a nossa vida. Ali está. E aí o meu coração em comunhão e acolhendo o Cristo que se revela na simplicidade, na realidade da vida e que eu assumo com fidelidade e responsabilidade, ali eu vou encontrando a vontade de Deus. Tais eram os segredos do proceder de Maria, a mais simples das criaturas e a mais entregue a Deus. A resposta que deu ao anjo quando se limitou a dizer-lhe: faça-se em mim segundo a tua palavra, continha toda a teologia mística dos seus antepassados. Qual era o mistério? Vontade de Deus. Maria, diante daquela grandeza, daquele mistério grandioso que lhe foi revelado, ser a mãe do Salvador, o que ela disse? Eu acolho a providência divina. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui está o mistério, aqui está o método, aqui está a teologia, aqui está a máxima, a tua vontade, a tua palavra na minha vida. Maria assim o fez, Maria assim o afirmou, e essa era a teologia, essa era a vivência dos antepassados e que precisa ser a nossa vivência. Tudo aí se reduzia, como no presente, ao mais puro e ao mais singelo abandono da alma à vontade de Deus. Qualquer que fosse a forma por que esta se apresentasse. Gente, a gente precisa se abandonar. Abandonar-se à vontade de Deus. Qualquer que fosse a forma
do modo que ela se apresente. Mas nós precisamos confiar, abandonar-nos à vontade de Deus, como fez Nossa Senhora. Faça-se segundo a tua palavra. Qual era a reserva de Maria neste momento? Nenhuma. Ela só disse o seu fiat, o seu faça-se. E assim precisa ser na nossa vida também, abandonar-se à vontade de Deus. Abandonar-se à providência de Deus na nossa vida. Confie, espere, Deus é providente. Tão digna e tão nobre disposição, que constituía todo o fundo da alma de Maria, brilha admiravelmente nessa palavra tão simples: fiat, faça-se em mim. Que palavra simples, mas tão difícil para nós. Não foi fácil para Nossa Senhora, aquela menina tão nova, conceber o Filho de Deus, sendo prometido em casamento. Muito difícil, mas ela, mesmo na sua juventude, teve a capacidade, a possibilidade de dar o seu sim, o seu fiat, e abandonar-se à vontade de Deus. Olha, gente, que ensinamento para nós que a nossa mãe está nos dando. Nós precisamos também dizer o nosso sim: Senhor, eu me abandono. Jesus, eu estou vivendo essa situação tão difícil, mas eu me abandono à tua vontade, porque eu sei que estás comigo. Senhor, esse desafio que se abre a mim na minha vida profissional, na minha vida amorosa, mesmo na minha vida de fiel na igreja, de servo na igreja, se abre agora um desafio novo, uma missão nova. Senhor, faça-se. Eu acredito, eu confio em Ti. Na minha vocação, você que se sente chamado à vida matrimonial, à vida sacerdotal, à vida religiosa, você também precisa dizer, como Maria, o seu fiat, o seu faça-se. Notemos que ela está perfeitamente de acordo com a que nosso Senhor deseja que nós tenhamos sem cessar nos lábios e no coração. Fiat voluntas tua. Seja feita a vossa vontade. No coração do Senhor é isso, nos lábios de Maria, e que precisam estar também nos nossos lábios. É certo que aquilo que se exigia de Maria, nesse momento de tamanha transcendência, era gloriosíssimo para ela, mas não se deixaria deslumbrar por todo o brilho dessa glória, se a vontade de Deus, o único objeto capaz de a impressionar, não tivesse detido o seu olhar. O coração de Maria estava derretido, entregue ao amor de Deus, à sua pequenez. E a resposta de Maria foi esta: faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, que neste primeiro episódio da nossa série, o abandono à providência divina, possamos realmente nós, a exemplo de Nossa Senhora, entregar tudo nas mãos do Senhor, crer que Ele é providente, crer que Ele está olhando para a nossa vida, olhando para as nossas necessidades e provendo tudo o que precisamos. Deus não desampara os filhos seus. O que você está vivendo hoje, eu lhe convido, pelas mãos de Maria, a você se entregar realmente à vontade divina. Nada vai lhe faltar. A força que você precisa para superar esta situação, talvez de enfermidade, talvez de perca, de dor profunda, a força não vai lhe faltar, mas você precisa se abandonar. Maria, naquele contexto grandioso da encarnação, ela confiou e disse: eis aqui a tua serva, Senhor. Precisamos dizer também nós: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de crescermos a cada dia mais na confiança, na esperança da sua providência divina. Que Deus lhe abençoe, compartilhe este vídeo, vamos crescer juntos no conhecimento, na confiança e no abandono a Deus. Quero lhe encontrar mais uma vez na próxima segunda-feira com o segundo episódio da nossa série O Abandono à Providência Divina. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço.